Vai gravar. Ok. Olá, irmãos. Boa noite. Novamente, vamos começar a nossa aula de hoje. E o tema é esse daqui, melhorando a comunicação na família. Todos estão vendo aí? Ok? Vamos. Ok, beleza. Então vamos lá, vamos orar para começarmos. Deus, nós te damos graças por esse dia e por este momento em que vamos estudar um pouco mais este tema, que é muito pertinente para a vida do casal e para estes que estão noivos ou namorando ainda e se preparando para o casamento. Senhor, nos abençoe nessa aula e continue, ó Deus, a abençoar estes casais nos preparativos para a, a união conjugal. No nome de Jesus oramos, agradecidos. Amém. Muito bem, melhorando a comunicação na família. Meus irmãos, é possível que você se comunique bem. Aliás, é possível que casais se comuniquem bem e mesmo assim eles se separem se comunicando bem. Vocês viram que famoso é assim, né? Eles se separam, aí faz um texto bonito lá, romântico no Instagram, falando que ainda amam, falando que ainda são uma família, essa coisa toda. Então, às vezes a comunicação é até bonita, mas ela vai por água abaixo. Então, não é só ter uma boa comunicação, é saber como comunicar biblicamente falando no relacionamento. Vamos ver o que a palavra nos diz em Tiago, capítulo 1. Tiago 1:19. E vai nos dizer o seguinte: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, a boa comunicação envolve ser pronto para ouvir e tardio para falar. Como dizem a sabedoria dos antigos, nós temos 2 ouvidos e uma boca apenas. Então, é para falar menos e ouvir mais. Isso é muito importante no casamento. É muito importante em qualquer relacionamento. Vocês estão vendo o que o Jamie Camp escreveu aí? Ou não? Não, só melhorando a comunicação na família. Ah, ok. Então, espera aí que eu vou colocar agora. O Jamie Camp, que é um autor aí bastante conhecido na área de relacionamentos, disse isso aqui: a comunicação é o processo verbal e não verbal de transmitir uma informação a outra pessoa de modo que ela entenda. A comunicação envolve palavras e não palavras, né? É uma palavra que significa partilhar, participar de algo, tornar algo comum. A comunicação, ela envolve o entendimento entre partes, se assim pudermos resumir. E o fato é que a comunicação, ela não vem dos homens, ela vem de Deus, porque nós temos uma revelação da parte de Deus. Deus se comunica conosco. Primeiramente, esse é o fundamento de toda a comunicação. E ele tem uma comunicação que ela é não verbal. Lá no Salmos 19, nós encontramos uma comunicação que é não verbal, que é a da natureza, da criação. Deus criou todas as coisas e essas coisas apontam para ele, é o que diz o Salmo 19. Mas, ao mesmo tempo, ele tem uma comunicação verbal. O Evangelho de João, no capítulo 1, nos informa sobre isso. Nós temos uma comunicação verbalizada, e o verbo que é Deus, que estava com Deus desde o princípio, que criou todas as coisas, o verbo encarnou. Então, a palavra de Deus, a comunicação especial de Deus, que é Cristo Jesus, veio habitar entre os homens. Então, esse negócio de comunicação é algo que vem de Deus, começa com Ele, e Ele fala conosco por meio do Filho, Ele fala conosco por meio da sua palavra. Mas todos vocês sabem
que nós temos um problema de comunicação que começa lá no Jardim do Éden. Em Gênesis 3, nós temos a primeira quebra de comunicação. E, a partir daí, nós temos problemas, muitos problemas para lidarmos. Então, em Gênesis 3, ou naquele momento da queda, né, que nós começamos a ter problemas na comunicação familiar. Você conhece bem a história, você sabe que lá o homem acusa a mulher acusa o homem, todo mundo acusa a serpente, e, no final das contas, há os problemas de comunicação ali que envolve pecado. E, a partir dali, a comunicação ela é quebrada, então há uma quebra na comunicação, não é perfeito mais, não é adequado mais, não é de acordo com o que Deus quer mais. E isso, obviamente, traz ruído, problemas no relacionamento. Se nós pudéssemos resumir a maioria dos problemas no relacionamento que existem começa pela dificuldade ou pela quebra na comunicação, seja ela verbal ou não, seja ela sendo falada ou não, enfim, tudo começa, ou quase tudo começa com o problema na comunicação. Mas, como nós vamos ver daqui a pouco, o problema não é a comunicação em si, o problema é o nosso coração pecador. Então, a falha na comunicação está no nosso pecado, está no nosso erro como pessoas que pecam. O escritor, poeta Leon Tolstói escreveu o seguinte: a palavra pode unir os homens, a palavra pode também separá-los. A palavra pode servir o amor, como pode servir a amizade e o rancor. Livra-te da palavra que pode provocar o ódio. Esse conselho de Tolstói é importante na caminhada. Livra-te de qualquer palavra que pode provocar ódio, rancor, que a sua palavra no casamento sirva ao amor. Na verdade, agora no namoro já tem que servir, né? Inclusive, esse é até um termômetro bom. Se vocês estão com muitos problemas de comunicação, muita quebra, agora no namoro ou no noivado, precisa resolver isso logo, né? Porque é um negócio que vai para o casamento. Não adianta se achar que problemas que vocês têm agora vão se resolver porque vocês se casaram. Não, o casamento não é uma varinha mágica que resolve os problemas. Os problemas são resolvidos tendo que ser resolvidos mesmo. Não é o casamento que vai resolver problema. Se você levar problema para o casamento, o namoro vai continuar lá. Tem até uma piadinha, aliás, uma piada não, é uma história mesmo, verdadeira, que a moça chegou para o pastor e falou: olha, meu namorado me agrediu e tal. Aí o pastor falou para ela: olha, que coisa, né? Casa com ele logo. Aí ela assustou e falou assim: mas por quê? Olha, porque quando ele casar, ele vai bater em você, né? Então, assim, ele não vai bater mais na mãe dele, porque eu esqueci de contar o início, né? Que ela falou que ele batia na mãe. Ah, eu escutei essa história. Você já ouviu essa história, né? Aí eu aqui, o Ricardo tá contando errado. Estou contando errado. É porque faltou um pedaço. Ela contou que ele batia na mãe, né? E aí o pastor falou com ela, falou: casa com ele, que aí ele para de bater na mãe e bate em você. Então, essa história, ela reflete uma questão fundamental. Os problemas que tem lá antes de casar vão continuar no casamento se vocês não resolverem. E aí, voltando para a comunicação, isso se aplica também à comunicação. Resolvam os problemas que vocês tiverem que resolver agora, para lá na frente vocês não terem dificuldades com essas questões. Assim, dificuldade de comunicação, obviamente que sempre vai ter, porque nós somos pessoas quebradas, o comunicador está quebrado por conta do pecado. Mas os ajustes vão sendo feitos, né? O problema é continuar com as mesmas falhas, com os mesmos problemas,
e não resolver isso ou não buscar uma solução para isso. Vai ficar ali a vida inteira marchando com problemas de comunicação no casamento, e isso pode levar, sim, à separação, porque gera outros problemas, né? Não é só uma questão de comunicar-se ou não, mas o desenvolver disso. Muito bem. A questão, vamos focar aqui agora nos comunicadores quebrados. Somos nós somos os comunicadores quebrados, como eu disse, desde Gênesis 3, da queda do homem, né? Então, nós temos este problema. Nem sempre nós vamos comunicar do jeito que vai glorificar a Deus. E quando dois comunicadores quebrados se unem, o que que acontece? Tcharam! Nós teremos problemas. Nós temos ruídos, falhas, defeitos nesse processo entre emissor, receptor e associação. Você já viu isso daqui? Deixa eu ver se eu consigo colocar isso aí para vocês. Eu estou tentando. Vamos ver se vai. Ah, não vai, olha só. Deixa eu mandar esse quadro no grupo lá agora. Quem conseguir ver, vê. Quem não conseguir ver, não vê. Depois vê. Tem um quadro aí, mas agora eu tirei o WhatsApp aqui também. Me enrolei agora. Mas vai dar certo. Tem um quadro aqui que mostra como funciona um processo de comunicação de maneira técnica, né? Você tem alguém que emite uma mensagem, você tem alguém que recebe essa mensagem, e essa pessoa que recebe a mensagem, ela vai decodificar, ela vai interpretar o que ela está recebendo, e esse receptor ele vai fazer a aplicação, ele vai responder, ele vai dar o famoso feedback para o emissor. Então, nós temos num processo de comunicação essas coisinhas que parecem ser coisas sem importância, mas vou mandar lá agora, ó. Consegui abrir aqui esta imagem. Se você conseguir, abra lá. Então, nós temos este probleminha na questão entre emissor, receptor e associação que é feita, por causa do pecado, obviamente, né? Não é porque simplesmente nós falhamos em comunicar. Então, os ruídos, as falhas, o problema entre emissor, receptor e associação fazem parte do relacionamento, porque nós somos comunicadores quebrados, nós somos pecadores e nós precisamos do socorro de Deus para conseguirmos nos comunicar bem. E nós temos agravantes dentro da comunicação entre um casal, tá? Eu vou colocar aqui agora na tela para vocês, aqui a telinha branca que vocês estão vendo. Olha só. Quais são os pontos de agravamento que nós temos? O primeiro deles é a disputa de poder. Vocês precisam entender que vocês estão casando com pessoas que vocês amam, vocês querem viver juntos. Não é uma disputa entre homem e mulher, não é disputa do sexo, tipo aqueles programas de televisão lá e tal. Não é isso. Então, se você casa achando que você está disputando poder, e aí agrava mais ainda a comunicação. A gente tem o pecado da ira, que também agrava a comunicação. E aí, geralmente, nós temos dois padrões. A mulher quer falar até a saliva secar. O homem não quer conversar. O homem quer ficar calado, quer ignorar o conflito, quer dar um gelo na mulher. Então, isso aí explode tudo. Porque a mulher quer falar, quer falar, quer falar, quer falar. E o homem não. Geralmente, né? Tem exceções, lógico, mas a maioria, sim. Eu sempre conto essa história quando eu vou falar para casais, porque aconteceu comigo exatamente esse ponto de comunicação aí. Nas primeiras semanas de casado, assim, eu e a Cris, a gente discutiu alguma coisa lá, eu nem lembro o que era, algo, acho que nada muito grave, né? Eu não lembro mais, fazem quase 10 anos. E aí, ela queria conversar sobre aquilo e eu simplesmente saí de casa e fui dar uma volta no quarteirão para dar uma esparecida.
Mas por quê? Eu fazia isso na casa dos meus pais. E aí entra aquele ponto da bagagem que a gente falou lá na primeira aula. Quem assistiu aí, quem estava, deve se lembrar disso. Então, eu fiz o que eu fazia na casa dos meus pais. Às vezes tinha algum conflito com a minha irmã, conflito às vezes entre o meu pai e a minha irmã, e eu não queria saber de nada daquilo. Então, eu pegava minhas coisas e saía para dar uma volta, para dar uma esparecida. Eu achei que era bonito fazer isso no casamento também, né? Então, nas primeiras semanas, aí eu saí calado ainda, saí calado. Ela deixei ela falando sozinha. Quando eu voltei, ela falou: como assim? O que você está fazendo? Né? Não é assim que resolve as coisas. E é lógico que eu entendi, né? Que o melhor caminho é a gente sentar e conversar, né? Então, não é fugir do problema. Então, se você tiver propensão a isso, não faça o que eu fiz, né? Porque não é uma coisa boa. A questão também das soluções fáceis também é um agravante. O que é soluções fáceis? É você concordar com tudo só para encerrar o assunto. E às vezes não resolve, às vezes precisa discutir mais, precisa trabalhar o assunto mais. Quando nós temos, quem já participou de diretoria de alguma coisa, seja na igreja, seja em outro lugar, às vezes há divergência, né, entre as partes. O que geralmente se faz? Vamos voltar nesse assunto posteriormente, vamos pensar mais. No caso dos crentes, vamos orar mais a respeito desse assunto. No casamento também, nós deveríamos proceder dessa maneira. Às vezes há um conflito ali que precisa ser resolvido, mas às vezes não vai ser resolvido naquele momento, às vezes há uma chateação, às vezes há um estresse que foi causado. Ok, não é para ignorar, não é para jogar para baixo do tapete, é para ponderar mais sobre aquilo. Então, a gente costuma chamar isso em reuniões conciliares, né? Vamos deixar o assunto sobre a mesa e vamos orar sobre isso. Vamos pensar sobre as soluções. Cada um tem uma, cada um tem uma proposta para determinado assunto, e às vezes é totalmente oposto um do outro. Isso dentro do casamento mesmo acontece. Então, alguém vai precisar ceder em alguma coisa, alguém vai precisar ser mais maleável ali. Então, soluções fáceis não resolvem problemas de comunicação na família, tá? Então, tente não ir pelo caminho mais fácil só para terminar. Por quê? Se você termina alguma demanda relacionada à comunicação só por terminar, lá na frente isso virá pior ainda, né? Então, a gente precisa sentar e conversar e resolver e pôr um ponto final naquela história ali, tá? E isso é algo que vocês já podem ponderar desde agora. Por exemplo, vocês estão aí, alguns já estão se preparando para casar. Então, esse período ele é um pouco estressante, tem muitas coisas para decidir, coisas para do casamento em si, né? Então, vai ter divergência, obviamente, e os dois vão precisar chegar num acordo, num senso comum ali. Os dois estão casando, não é seja feita a minha vontade e esquece a do outro. Não, é os dois. Então, já precisa começar a trabalhar isso agora, para quando casar, não é assim, o que a gente vai fazer aqui com esse dinheiro? Ah, não, eu quero fazer esse ponto final. Não, é os dois que precisam chegar a um combinado sobre o que fazer com aquela grana ali, o que fazer com aquela viagem, o que fazer com aquele problema que precisa ser resolvido, aquela decisão em relação ao emprego, aquela outra decisão sobre comprar alguma coisa, um carro, um imóvel, sei lá. Tem muitas decisões para tomarem em conjunto. Então, não tem soluções fáceis, por favor. Tem soluções que resolvem. E dentro da comunicação isso pega muito, que às vezes você não quer mais resolver aquilo, você quer simplesmente se livrar. Não é assim que funciona. Pense o seguinte, você ficou adulto, mesmo que você more com seus pais, você consegue resolver as coisas só balançando a cabeça ou ignorando. Na empresa, talvez você consiga fazer isso também. No relacionamento com os amigos, também. Mas no casamento não dá para você fazer isso, não. Então, você precisa ficar esperto com isso. Porque se você fizer isso, você terá muitos problemas. E daqui a pouco você está lá, ou no pastor Márcio, ou em mim, ou em outro pastor, aconselhando por conta de problema na comunicação. Que, na verdade,
é pecado, vem do pecado e gera outros problemas também. Tá? A questão do distanciamento afetivo, né, o famoso gelo, esse negócio, gente, é coisa de não crente, tá? Pelo amor de Deus, que, ó, você não mexe com esse negócio de dar gelo em relacionamento, não. Isso não existe. Ah, vou dar um gelo nela, ou eu vou dar um gelo nele, não vou conversar para resolver aqui, porque eu estou irado por conta da comunicação disso, daquilo. Larga de besteira. Faz isso não. Isso é uma brecha que o capeta quer para esfriar o relacionamento de vocês, para contribuir, né, na verdade. Quem esfria o relacionamento somos nós mesmos. Ele é só um contribuinte nessa história toda aí, né, do distanciamento afetivo do casal. Ele quer separar mesmo. E a comunicação é facinho de separar. O vídeo de Gênesis 3 lá já separou um para o lado, outro para o outro, logo no primeiro pecado. E isso continua acontecendo. Tá? Comunicação verbal e não verbal, né? Aquela carinha maravilhosa. Eu tenho dificuldade com isso, né? Que a minha cara é sempre franzida, então fica aquele, você não tá legal. Não, tá tudo bem, mas a tua cara não tá, né? A cara, o gestual, com o tempo no casamento, você olha para a pessoa, agora já dá para perceber isso um pouco, mas no casamento é perfeito, assim. Você bate o olho e você fala assim, olha, você está passando mal. Ou você está com você tá com alguma preocupação. Só de bater o olho no seu cônjuge. Né? Então, quando se casar, você vai perceber essa comunicação não verbal facinho. Você está triste, você está irado, você está tá insatisfeito. Então, assim, não adianta querer esconder, não, porque no casamento os dois ficam bem espelhados, assim, né? É bem vívido isso no relacionamento. A questão da reação de homens e mulheres na comunicação, eu já falei lá atrás, né? Aquela questão do homem não querer conversar e a mulher querer falar até arrebentar. Então, o homem também precisa equilibrar isso aí, dialogar mais, e a mulher precisa cooperar também, falar menos, né? Então, precisa equilibrar esse negócio, para não ficar aquele negócio, a mulher falando igual uma maluca lá e o homem caladinho. Não, precisa equilibrar aí, um pouquinho fala o homem, um pouquinho fala a mulher, para dialogar. E a questão da comunicação formal e a comunicação informal. Ah, o casamento não é uma comunicação formal, como se você estivesse na empresa. É uma comunicação informal. Mas isso não quer dizer que não seja uma comunicação importante. Ela não pode ser feita de qualquer maneira. Então, a gente confunde as coisas. Às vezes, a gente acha que, quando a gente está irado, a gente quer comunicar no casamento formalmente, como se você estivesse na empresa falando com o seu chefe, se você não for satisfeito. E quando está tudo bem, a gente quer comunicar, né, de maneira bem informal, com bastante desprezo. Ou até mesmo você pode desprezar a comunicação, fazendo ela bem informal, assim, bem porque você está descontente com a situação. Então, você precisa tomar cuidado com isso também. Não é credo, não é uma empresa, tá? Mas também é uma comunicação informal, porque são duas pessoas conhecidas, mas também não pode ser uma comunicação que você faça relaxadamente, despreze ali, dentro do relacionamento. Tá? Abre lá em Tiago, capítulo 3, verso 2. Vocês já perceberam que Tiago fala bastante comunicação, né? Então, vocês podem aproveitar para ler bastante Tiago aí, nesse período aí, que vai ajudar vocês. Tiago 3, 2. Porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. E aí ele vai seguir no capítulo 3, falando do poder da língua, né? Então, nós cometemos erros, falhas, entristecemos o cônjuge, mas o pecado que nós cometemos com maior frequência é falar descuidado. Sabe você está lá no meio da conversa lá, tá, e você solta aquela palavrinha ali que você sabe que vai ofender, que vai machucar, mas você gosta, você é pecador, você quer provocar mesmo. Então, esse falar descuidado, nós precisamos vigiar bastante, porque, como disse Tiago, a gente tropeça em muita coisa mesmo, mas se alguém não tropeçar no falar, aí ele alcança a perfeição mesmo.
Nós vamos chegar nessa perfeição, nessa vida? De maneira nenhuma. Mas nós precisamos crescer, amadurecer. E isso tem reflexo na nossa comunicação. Você precisa se esforçar. Isso requer esforço, requer treinamento, requer habilidade de se comunicar melhor. Como eu disse, até hoje você pode ter se comunicado de qualquer maneira na sua caminhada. Você pode ter fugido de um monte de jeito. No casamento não dá para você fazer isso, não. Tá? Você precisa se lembrar que todos nós necessitamos disso daqui, ó. Cadê? Necessitamos da graça de Cristo, necessitamos de perdão e necessitamos de ajuda. Nós precisamos dessas três coisinhas diariamente no nosso relacionamento conjugal, na nossa comunicação. É a graça de Cristo. Nós somos comunicadores quebrados, mas ele nos restaurou. Ainda falhamos de vez em quando, sabe aqueles comunicadores, dá aquela chiadinha de vez em quando? Então, nós precisamos da graça dele todo dia para comunicar bem, nós precisamos do perdão e nós precisamos de ajuda. E dentro do casamento é um que deve ajudar o outro. Por isso que quando os dois vivem uma disputa de poder, não vai ter ajuda. Se você tem dificuldade de falar abertamente as coisas com as pessoas, em amor, é claro, né? Você vai precisar exercitar isso no casamento. Agora, se você fala também sem filtro, eu estou sendo sincero. Irmãos, sinceridade é importante, mas ela precisa saber como ser sincero. Não é assim, eu fui sincero, e você falou um monte de coisa dura, que machucou, que feriu. Poderia ser dito de outra maneira, mesmo você sendo sincero. Então, até o jeito que se comunica precisa ser levado em consideração. A palavra de Deus diz que nós devemos transmitir graça quando nós falamos com as pessoas. No casamento, isso é verdade também. Nós precisamos transmitir graça quando nós conversamos. Então, nós precisamos evitar, no casamento, qualquer tipo de palavra que fira, e nós devemos evitar também simplesmente o silêncio, simplesmente a omissão, que também não é um caminho adequado. Abre lá em Lucas 6:45. Você vai ver aí onde está a raiz do problema. Lucas 6:45. O homem bom do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então é isso, irmãos. Na comunicação, o problema está no coração, como qualquer outro pecado. O problema é o seu coração. O problema é o seu coração, pecador. Tá? Então, não se desvie disso. Não queira fingir que, é porque no calor do momento eu falei umas palavras duras com você. Não, você falou que estava no seu coração. Só não falou antes porque você conseguiu segurar. Na hora da ira, você não segurou. Aí você despejou tudo ali. E assim, palavras ferem muito, né? Principalmente para as mulheres, na grande maioria. O homem geralmente é mais durão com esse negócio, não importa muito não e tal. Mas a maioria das mulheres tem muita sensibilidade com palavras duras, né? Alguns homens têm também, é mais as mulheres. Então, os senhores homens precisam tomar cuidado com isso, né? Você deve falar a verdade. O marido deve falar a verdade com a esposa deve falar a verdade com o marido, mas em amor, né? Lembra que não é um inimigo ali, é o amor da sua vida que está diante de você. Então, sua palavra precisa transmitir graça. O Paul Tripp fala bastante sobre comunicação também, ótimo autor. Se você puder ler o livro dele, Relacionamentos, uma conclusão que vale a pena, muito bom. Inclusive, eu vou indicar esse livro lá no grupo lá. Ele diz o seguinte, você já disse, eu não queria dizer isso. Muitas vezes o mais correto a dizer seria, sinto muito por ter dito o que realmente queria dizer. E ele completa,
O verdadeiro problema da sua comunicação é o que você quer dizer e por que você quer dizer. Então, Paul Tripp está corretíssimo aqui. Nós deveríamos reconhecer o nosso erro. Olha, eu falei mesmo, porque meu coração estava cheio disso, e eu preciso pedir perdão a você, preciso pedir perdão a Deus, né? Como ele disse aqui, o verdadeiro problema é o que você quer dizer mesmo. E por que você quer dizer isso? Por que isso está no seu coração? Então, dentro da comunicação, nós, dentro do casamento ali, na comunicação do dia a dia, nós vamos revelando o que está no nosso coração. E nós precisamos sondar o nosso coração, rogar ao Senhor que transforme ele dia a dia, para que não só a comunicação, mas o viver no casamento seja abençoador e não destruidor. Nós somos guiados pelo nosso coração e nós precisamos que Cristo continue a atuar nele. Nós precisamos, sabe de quê? Da palavra guardada no nosso coração. Tá? Então, para melhorar a comunicação na família, você não precisa da técnica daquele livro, tal, X, e etc. Você pode ler bons livros nessa área, e é salutar que a gente leia bons livros sobre comunicação no casamento, comunicação no relacionamento, mas você precisa da palavra guardada no seu coração. Nós temos Deuteronômio 6:6, Salmo 119:11, Filipenses 4:8 como exemplos de que a palavra precisa estar guardada no seu coração para que você não peque contra o Senhor, nem peque no relacionamento conjugal, naquilo que é concernente à sua comunicação. Isso aí é todos os dias, meus irmãos. A cada manhã você levanta ao lado do comunicador quebrado, restaurado, mas ainda quebrado. E vocês vão se comunicar no dia a dia. Então, fique ligado com isso. E a questão é como que nós restauramos comunicadores quebrados. Como que a gente faz isso? Ou, pelo menos, qual que é o caminho para melhorarmos a comunicação? Como é que funciona a resolução de problemas de comunicação numa empresa? Vocês podem me ajudar aí falando para mim? Como é que funciona isso numa empresa? Ah, a gente está com um problema de comunicação e como que as empresas resolvem isso? Conversando, Oi? sentando e conversando. Tá. Sentando e conversando. Ou mandando embora. Também. As empresas, elas fazem reuniões, elas têm comunicados internos, fazem dinâmica de grupo, ou como você citou aí, né, Mayra? Manda embora. Então, assim, a empresa trabalha assim. Às vezes, a gente quer transformar a comunicação no casamento como se fosse uma empresa. Ou simplifica, né? Vamos ler um livro que nos fala de boa comunicação. Como eu já te disse, é ótimo que você leia bons livros nessa área para abrir o seu entendimento, para você reconhecer também ali as suas falhas lendo aquele material, principalmente se for livros cristãos, né? Nessa área. Mas, se nós não entendermos que o problema, a raiz está no nosso pecado, no nosso coração, nós estaremos, acho, remando, pensando que é uma empresa. Casamento não é empresa, né? E isso que a Mayara pontuou é importante. Você não manda o cônjuge embora, né? Vocês continuam casados. E esse negócio da comunicação é interessante assim, né? Vocês tiveram as suas diferenças na comunicação e vocês estão juntos ali, debaixo do mesmo teto. Então, tem escapatória não, precisa resolver o problema. E aí, algo que a gente aprendeu aí ao longo do tempo, a Escritura Sagrada diz não deixar pôr o sol, não deixar a sua ira... Como é que é? Fugiu a palavra aqui. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. O que aquele versículo quer dizer? Resolve o problema antes de amanhã. Resolve o problema hoje. Não deixe o sol se pôr debaixo da sua ira. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Efésios capítulo 4, verso 26. Tá?
para nós buscarmos resolver as nossas diferenças antes de irmos dormir. Uma regrinha boa de vocês fazerem no casamento é, se nós tivermos algum problema ao longo do dia, a gente não dorme antes de resolver isso diante de Deus, conversando e orando, né? E aí, talvez vocês vão ficar a madrugada inteira acordados, mas não tem problema. É melhor resolver logo. Por quê? Nosso coração endurece, né? Então, você não resolveu hoje, amanhã você já acorda com aquela animosidade. Aí cada um vai para o seu trabalho, volta, aí só responde sim, não. E se você deixar isso passando, os dias vão passando, aí fica, né? Eu vou esperar ele falar, eu vou esperar ela falar. As coisas vão só piorando. Então, problemas devem ser resolvidos naquele dia, se for possível, né? Geralmente é possível. Vocês vão dormir juntos. Vocês podem ter alguma dificuldade, ficar chateado um com o outro, e aí cada um do seu canto durante, mas de noite vocês vão deitar juntos. Então, resolvam antes de dormir os problemas do casamento, tá? Até porque se vocês forem dormir separados por algum problema, aí tá um problemão mesmo, vocês precisam de socorro urgente. Não façam isso, por favor. Sua vida precisa estar arraigada em Cristo para que a comunicação melhore. Só Ele pode consertar vocês. Só Ele pode consertar comunicadores quebrados. Mas isso não nos leva à passividade, né? Mas atitudes. Nós precisamos ter atitudes. Precisamos, na prática, buscar melhorar a nossa comunicação. Vamos ler alguns textos aqui. Precisamos avaliar e melhorar nossa comunicação. Olha só Tiago 3, 8 a 10 aí. Tiago 3, 8 a 10. Alguém consegue ler aí? Tiago 3, 8, 10. Isso. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Isso. Então, veja bem. Nós precisamos avaliar melhor nossa comunicação com toda certeza. Da nossa boca não pode proceder essas duas coisas. Então, nós precisamos tomar cuidado como nós nos comunicamos. E aí, gente, isso começa desde agora, tá? Como eu disse lá atrás, vocês precisam já estar se comunicando de uma maneira adequada agora, para isso não virar um problemão lá no casamento. Então, comece ajustando as coisas agora, vai ser melhor, tá? Vamos ver aqui Provérbios, capítulo 18, verso 13. Provérbios 18, 13. Vou ler uma série de provérbios aqui agora, tem muitos conselhos práticos. Vou ler o texto e você me responde qual que é o conselho que está sendo dado aqui. Provérbios 18, 13. Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. Lá no capítulo 19, verso 2, tem a mesma ideia. Não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado. Então, qual que é a orientação do versículo aqui? Os dois versículos. Ouvir, pensar e depois responder. Não seja precipitado em suas palavras, exatamente. Aquela regrinha do tempo, né? Você vai esperar um tempo
para responder. Se você responde de bate-pronto, não é uma coisa boa. E aí as coisas, elas caminham mal. Você precisa refletir, né, antes de falar. É por isso que, quando há problemas na comunicação, é parar e sentar os dois e conversar. Não adianta tentar conversar, um mexendo no celular e o outro lavando as vasilhas, é um assistindo televisão e o outro na mesa comendo e tentando resolver um problema. Não adianta. Não adianta também os dois baterem boca, um fala, o outro fala. Não. Não é sábio proceder sem refletir e peca. Olha só, peca é pecado quem é precipitado. Porque geralmente ele vai falar ou vai fazer coisas que não agradam ao Senhor. Tá? Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Eclesiastes 3, 1 é bem conhecido, o verso 7 também. Eclesiastes vai falar que tem tempo para todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3. Tudo tem o seu tempo determinado. E aí o verso 7, tempo de rasgar, tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar. Então perceba, dentro da nossa comunicação, tem tempo para calar, mas tem tempo para falar também. Então não use o silêncio como arma no relacionamento. Tem hora que você vai precisar falar, sim. Tá? É possível. Volta lá comigo para Provérbios. Agora, Provérbios 17. Provérbios 17, 14. Provérbios 17, 14. Como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. Qual que é o conselho desse provérbio aqui? O que esse provérbio está falando? Para vocês falarem. Vamos, gente. Provérbios 17, 14. Como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. Eu não sei, tipo, não começar uma briga, não sei, algum assunto. Isso. Tem como vocês conversarem no casamento, discordarem, discutirem um assunto sem brigar. Esse é o ponto. Não há necessidade de brigas. Há uma diferença entre discutir um assunto e brigar. O que o provérbio está dizendo é igualzinho abrir uma represa. Vira um pandemônio aqui. Tá? Então, desiste disso logo. Converse, discuta, mas não brigue no casamento. E aí nós temos um outro texto muito importante, está lá em Efésios, capítulo 4, verso 30 e 31. Vamos para lá. Efésios 4, 30 e 31. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoadores, como também Deus em Cristo vos perdoa. Gente, casamento de crente não pode ter gritaria, não. O que é isso? Longe de vós toda gritaria.
Está no mesmo bloco ali que fala de entristecer o Espírito Santo. Conversem, dialoguem, discordem, concordem, sem gritaria. A gritaria leva à falta de respeito, à falta de respeito à desonra, e a desonra para outras coisas também. E, assim, é assustador o nível de casais crentes que, às vezes, você vai aconselhar e eles estão vivendo totalmente contrário a estes textos que a Escritura Sagrada nos apresenta, que são conselhos bem práticos que aplica-se também ao casamento. Então, longe de vós toda gritaria, tá? Por favor, conversem tranquilos uns com os outros, tenham uma conversa respeitosa. Inclusive, Provérbios, capítulo 15, verso 1. Provérbios, capítulo 15, verso 1. É um texto bem conhecido. Fala assim, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, comunique-se de maneira respeitosa. E um exercício bom da gente fazer é o seguinte: se você estivesse conversando com o seu chefe lá na empresa, você não ia falar alto com ele, você não ia gritar com ele. Você ia até estar lá morrendo de raiva, às vezes, pelas atitudes do seu chefe, da empresa, mas você vai estar conversando igual um cordeirinho, na maior paz, sabe? Se você estiver conversando com alguém na igreja, discutindo uma matéria com alguém na igreja, você não vai gritar com ele, você não vai usar de palavras duras, você não vai ser mal educado, você vai conversar igual um cordeirinho de Jesus. Você vai conversar com o pastor, você vai gritar com o pastor, você vai falar palavras duras. Não vai, você chega, você conversa igual um cordeirinho. Por que no casamento você vai fazer o contrário? Entendeu? Não faz sentido. Então, não faça isso. E quando no casamento um dos dois se exaltar pelo pecado mesmo, se a outra parte não se exalta também, onde não tem fogo, onde não tem subsídio por fogo, apaga-se aquele princípio de incêndio, né? Mas se você jogar gasolina, aí o fogo aumenta. Então, às vezes, pode ser que em algum momento você fique mais estressado do que o seu cônjuge, mas em todas as situações, um dos dois tem que abrandar a coisa, né, para que as coisas caminhem bem. E a parte que se exaltou, logicamente, precisa se arrepender e pedir perdão e caminhar de maneira adequada. Então, pensem nessas coisas aí para que vocês não tenham dificuldades no casamento, tá? Nós temos só mais um texto aqui, lá em Provérbios 17, 9, que é o seguinte, esse aqui é bem, bem complicado, né? Provérbios 17, 9, vai falar o seguinte: o que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Qual que é o esquema desse provérbio aqui? Não fique jogando na cara do outro as coisas que já passaram. Vocês conversaram, vocês tiveram um problema, vocês oraram, vocês conversaram sobre isso, perdoou, pronto. Não traz isso à tona mais, pelo amor de Deus. Passou, passou. Sabe aquele negócio assim, fulano fez isso há 10 anos atrás, e eu não consigo esquecer, mas que diacho de trem é esse? Isso aí não cabe no casamento, não, gente. Entendeu? Porque alimentar
coisas que já passou, que já conversou, que já perdoou, que já resolveu. É você continuar trazendo problemas para o seu casamento. Então, há 2 anos atrás, às 16 horas e 29 minutos e 12 segundos, você falou isso comigo. Isso está no meu coração até hoje. Imagina que, que tragédia, sabe? Que você falou isso. Geralmente, quando uma parte faz isso, aí a outra fala, como assim? Eu não lembro. Não é que foi há 4 meses atrás, foi há 1 ano atrás. É lógico que não vai lembrar, né? Então, assim, ouça o que a palavra de Deus diz, né? Fica trazendo assunto que já passou a baila, não. É por isso que a gente fala lá no início. Resolve o que tem que resolver naquele momento. Comunicação, resolver qualquer problema e partir do pressuposto que vocês vão se comunicar para resolver, tem que ser na hora, no dia, para isso não virar outra coisa, para não ficar esse negócio jogando na cara um do outro a vida eterna. E a vida eterna. Eternamente um na cara do outro e causando maiores problemas entre vocês. Tá? Então, ouça o conselho da palavra do Senhor e fique atento nesse sentido, tá? Nós vamos passar para a conclusão. Como eu disse, eu tenho que encerrar daqui a pouquinho, porque eu tenho uma reunião daqui a pouco com o pessoal do acampamento, mas eu quero ler, antes de mais nada, esses 2 textos que eu vou projetar aqui, para a gente concluir. Que é Gálatas 5:23 e Colossenses 3:9-10. Vamos lá para Gálatas primeiro. Gálatas 5:23. O fruto do Espírito é o 22, né? Na verdade. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, todos esses aspectos do fruto do Espírito eles devem estar evidentes na nossa vida como crentes e eles serão testados no casamento. Vai por mim. Isso aí, você vai precisar disso aí tudo. Mas se você é crente, você tem. E Deus graciosamente vai melhorando esses frutos na sua vida. Esse fruto, né? Na sua vida. Porque o Espírito Santo habita em você. Então, assim, dentro do relacionamento, haverá problemas na comunicação? Haverá. Porque nós somos pecadores. Mas você precisa lembrar do fruto do Espírito e colocá-lo em prática. E perseverar. E aprender. E amadurecer. Casamento, você poderia ter 60 anos e nunca ter casado. Que não é a sua idade que vai trazer a maturidade dentro do casamento. É o tempo de casamento mesmo. É o tempo da vivência. Então, quando vocês casarem, não importa a idade que você tem, não importa as experiências que você já teve, você vai ser alguém imaturo ainda no casamento. Mas você precisa entender que tudo que você precisa, Deus te dará para você caminhar bem. Então, o início para alguns, não para todos, porque cada casal é cada casal, o início pode ser um pouco mais complicado por conta da bagagem, por conta do ajuste natural que tem do casamento. Se vocês focarem bem numa comunicação bíblica, como eu disse lá no início, não só uma boa comunicação até quem separa tem, mas uma comunicação que reflete a glória de Deus, a obediência à palavra de Deus, certamente vocês colherão frutos, amadurecerão, né, na caminhada e se darão bem, tá? Mas se vocês desconsiderarem isso, se vocês buscarem um padrão de casamento, de comunicação mundana, vai dar errado. Colossenses 3:9-10.
3, 9, 10. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, olha só, e vos revestistes do novo que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então, veja bem, você já foi despido do velho homem e, logicamente, você foi revestido do novo homem em Cristo. Então, você é nova criatura. Proceda como tal. Eu sei que nós aprendemos padrões de comunicação, não de acordo com a palavra de Deus, mas quando nós somos nova criatura, Deus nos ensina também um padrão de comunicação no casamento que glorifica a Ele. Como nós vimos nas diversas passagens que tivemos aqui e tantas outras que podemos encontrar na Escritura, tá? Então, viva como novo homem para o pleno conhecimento, segundo a imagem de Cristo. Vocês se foram despidos do velho homem com seus feitos. Então, não entre no casamento tratando de comunicação como se você fosse um velho homem. Você é um novo homem em Cristo Jesus, tá? Tanto os irmãos como as irmãs aí. Então, preste atenção nisso, né? Para que vocês tenham uma caminhada frutífera e uma melhora na comunicação na família. A comunicação, nós sempre teremos que ajustar as coisas, isso é natural. Deixa eu só responder o pessoal aqui, que eles vão entrar nesse link aqui. Eles já estão querendo entrar já. Então, sempre vamos precisar melhorar a comunicação. Isso é algo que caminhará conosco pela vida toda, tá? Então, a gente precisa saber disso e a gente precisa se esforçar para isso, na dependência do Senhor. Comunicação é um negócio muito prático no casamento, irmãos. Se não houver esforço, se não houver correção, ajuste, se não houver luta ali da parte de vocês para melhorar, aí só vai piorar em cada problema, discussão que vocês tiverem. Então, põe isso em prática na vida de vocês, desde agora já, no noivado, no namoro, e que isso caminhe para o casamento e que seja uma bênção, assim. É algo que vocês podem pensar em sempre fazer, né? Não só quando tiver algum conflito de interesse, mas sentar ali, por exemplo, um dia da semana e falar, vamos conversar aqui, tem alguma coisa que a gente precisa ajustar, alguma coisa que não está legal, alguma coisa que eu falei, que você falou que eu não gostei, que passou batido às vezes, alguma atitude, vamos conversar. O casal sentar e conversar com a Bíblia aberta e com oração no início e no final é o caminho sempre melhor para que a comunicação seja ajustada. Tá? Por quê? Porque vocês estão fazendo isso na dependência do Senhor. Vocês estão declarando que vocês são comunicadores quebrados, perdoados, precisam melhorar a comunicação continuamente na dependência de Cristo Jesus. E Ele vai abençoá-los nessa caminhada, tá? Mas não entre no casamento desconsiderando isso. E até por isso mesmo que você tem uma aula sobre isso, para pensar nessas coisas. Tá bom? Eu vou passar uma tarefa para casa, olha que legal. Não é para você entregar, é para você fazer, tá? Com o tempo aí. Eu não vou te cobrar isso, você não é criança, não precisa te cobrar. Só para você fazer a tarefa, para fixar mesmo, tá? É uma tarefa que já vem pronta do livro do Wayne Mack, que é Tarefas Práticas para Uso no Aconselhamento Bíblico, né? Ele é conselheiro cristão e ele vai tratar neste material que diz a Bíblia sobre palavras erradas, palavras boas, melhorando a sua maneira de falar. Então, tem vários textos em Provérbios, Eclesiastes, alguns nós lemos aqui, outros você pode ler aí e vai fazer essa tarefinha aí para fixação de assunto, tá? Quando você puder, quando você tiver disponibilidade. Ok? Alguém quer comentar alguma coisa rapidamente aí para a gente orar e encerrar?
Não? Então, ok. Vamos orar nesta hora. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te dar graças, porque o Senhor primeiro se revelou a nós e se comunicou conosco, e o Senhor nos deu, ó Deus, condições de comunicarmos também, porque nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. E ainda, ó Deus, que nós problematizamos a comunicação com o nosso pecado, desde Adão e Eva. O Senhor é gracioso em restaurar, ó Deus, a comunicação, em restaurar, ó Deus, a nossa vida em Cristo e continuamente trabalhar em nosso coração, fonte de toda má comunicação, toda palavra que não agrada ao Senhor. E o Senhor tem trabalhado no nosso coração para que melhoremos a cada dia mais, principalmente no casamento, relacionamento conjugal. E que, ó Deus, esse entendimento esteja no coração dos meus irmãos que namoram, que vão casar em breve. Que o Senhor dê a eles muita sabedoria nessa área, Deus. Longe deles todo padrão mundano de gritaria, de desprezo, de não comunicação, de palavras duras, de palavras que não agradam ao Senhor. Longe disso, longe deles tudo isso, ó Deus. Mas que eles continuamente se esforcem na dependência do Senhor para se comunicarem melhor no casamento, com sabedoria, orientados pela palavra do Senhor, ajustando aqui e ali, conversando, dialogando, orando juntos para que as coisas caminhem, ó Deus, em harmonia, orando para que corações sejam quebrantados, para que haja perdão, para que haja arrependimento, orando, ó Deus, reconhecendo que dependem do Senhor para uma boa comunicação no casamento. Que o Senhor assim os abençoe desde agora, ó Deus. Que eles se comuniquem de maneira adequada, honrosa, decorosa, amorosa, que glorifique ao Senhor. Que o Senhor os ajude, ó Deus, nessa caminhada. Que eles não desanimem, que eles também não desprezem, ó Deus, a luta contínua que é comunicadores quebrados, alcançados pela tua graça, comunicarem melhor. Que eles continuem na dependência do Senhor e que o fruto do Espírito seja evidente, principalmente nessa área na vida deles. Essa é a nossa oração, a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. Ó, valeu demais.